Olá, tudo bem com você? Mais um Hoje Pode no ar, trazendo notícia, informação, repercussão dos últimos fatos aqui em Campina, em toda a Paraíba, em todo o Brasil, por que não? E claro, além de atualizar, né, deixar você também a par das polêmicas, porque aqui a gente tem uma liberdade para falar sobre o que tem acontecido e a pauta da semana, não só da semana, mas dos últimos dias aqui em Campina Grande, tem sido com muita efervescência uma das pastas mais importantes de qualquer município, de qualquer estado, que é a saúde. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas já quero saudar você que nos acompanha e que tem acompanhado também com regularidade os nossos podcasts toda semana por aqui. Eu sou Milena Souza e esse é o Hoje Pode. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo à nossa programação semanal. Lembrando que, para além do YouTube aqui que você está assistindo, nós também temos a nossa participação na TV, todas as quintas-feiras, às 7h30 da noite, e você acompanha tudo com a gente por aqui. Bom, a câmera vai abrir agora, vocês vão ver quem está comigo, né? Essas duas figuras muito representativas na Câmara Municipal de Campina Grande, o vereador Anderson Pila e a vereadora Jo Oliveira. Já estiveram conosco também em outras programações, no Ideia Livre, inclusive apresentei os programas em que eles estiveram. E, antes de mais nada, quero saudar os dois. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindo, vereador. Bem-vindo, Milena, bem-vindo, minha querida colega Jo, que estamos juntos todos os dias, né, nos aperreios, nas pautas difíceis, nas pautas mais amenas, mas nós estamos nessa luta, né, já pela segunda legislatura, e é uma grande satisfação de estar aqui no Hoje Pode, né, dizer que eu sempre assisto, muito mais no YouTube, por conta, né, das nossas agendas, mas também por gostar desse formato de podcast, né? E também saudar minha companheira de luta, de trabalho, de militância, né? Que é a vereadora Jo Oliveira. Seja Imagina, eu bem-vinda, agradeço, vereadora. Milena, pelo convite, né? A Redita, hoje pode estarmos aqui. Junto com o vereador Anderson, volta e meia, a gente está aí nessas trincheiras todas que esse lugar da representação, né? Em nome da população de Campina Grande nos traz. Claro que saúde, mas também as outras pautas, educação, assistência social e tudo isso que diz respeito ao nosso dia a dia. Então, fico feliz de a gente poder estar aqui também nesse momento, fazendo essa discussão sobre a cidade de Campina Grande, do estado da Paraíba. Pois é, eu reitero aqui a minha alegria em receber vocês. São duas lideranças fortes, dois braços fortes na oposição na casa de Félix Araújo. E nós temos acompanhado tanto na nossa coluna diária, né, no ITN, e eu ontem mesmo comentei a respeito disso, dessa CPI. A gente já vem batendo muito nessa tecla, né? Os cidadãos de Campina queriam saber onde de fato isso iria chegar, quais seriam os efeitos, os possíveis efeitos de uma CPI caso ela fosse de fato instaurada. E agora a coisa caminha, né? Porque a discussão foi levada a cabo, os 11 parlamentares da oposição protocolaram, assinaram esse pedido, protocolaram essa solicitação dessa abertura da CPI. E eu queria, antes de mais nada, tentar entender esse processo, porque a gente comentava aqui até em off que há alguns dias isso já vem sendo discutido, né, vereador? Por que só agora? Olha, eu acho que é uma construção, né? Eu acho que a população teve uma participação também fundamental quando participa de suas redes sociais, quando procura também fazer as denúncias, nos encontrava, conversava isso com a vereadora Jo Oliveira, na rua as pessoas paravam e diziam, olha, vocês não vão fazer nada por tudo que está acontecendo, porque eu acho que é uma sequência de desmando na saúde que a gente sabe que não é de agora, mas chegou ao ápice, inclusive chegando e um fato concreto que aconteceu foi no primeiro Hoje Pode, né? Aqui no primeiro Hoje Pode, aqui com a entrevista do Dr. Dalton Gadelha, ele foi muito didático de fazer essa escalada, né, do que aconteceu juntamente com a Secretaria de Saúde, com o prefeito de Campina Grande, e por ser essa referência de um homem, né, construtor, um homem empreendedor aqui na cidade de Campina Grande, um grande investidor, uma pessoa íntegra, né, de um bom caráter e uma pessoa que as pessoas também elas conseguem escutar e ter credibilidade também nessa fala. Então, o ponto fundamental começa aí, porque os desmandos não é somente o que aconteceu com a Fundação Pedro Américo, não somente o que aconteceu com o HELP. A gente recebe enquanto bancada, né, onde há aquelas pessoas que nos procuram, Jô. Ela tem uma certa credibilidade, porque sabe que a gente vai buscar se aquilo ali é verdade. A gente sai daqui para Brasília, eu e a vereadora Jô, a gente chegou a bater no Ministério da Saúde, nós dois juntos, procurando entender os caminhos dos recursos, o que a gente podia fazer para ajudar
a população de Campina Grande, mesmo sendo de oposição. Nós tivemos reunião, salvo engano, em 2022 com André, 2023 com André Bonifácio, onde a gente foi procurar entender. Setor de projetos, né, do Ministério da Saúde. Para a gente entender como era a construção desse teto MAC, porque a gente procurou ajudar algumas instituições, né, alguns hospitais de Campina Grande, e sequer elas podiam ser ajudadas através de emenda parlamentar ou qualquer outro recurso, porque o seu teto MAC era muito baixo e o município de Campina Grande era a única cidade do Brasil que não tinha solicitado o aumento do teto MAC, por conta de uma negligência da própria Secretaria de Saúde do município. Então, esses desmandos ele vem e chegou a um ponto que não existe outra solução a não ser a gente investigar o destino dos recursos que se chega no Fundo Municipal de Saúde. Para você ter noção, eu olhei hoje de manhã, antes de ir para a Câmara Municipal de Campina Grande, o governo federal repassou 384 milhões. Ontem, o secretário de Finanças, adjunto Felipe Gadelha, ele disse que já passou 165 milhões, que era a dotação de todo ano, passou até setembro e não tinha mais dinheiro. E aí as pessoas não recebem salário, as instituições não recebem sequer a sua produtividade, quanto mais as emendas que conseguem chegam no Fundo Municipal de Saúde, os fornecedores não recebem o pagamento, então é um caos total que quem está sentindo isso é o povo lá na ponta. Então, pelo povo estar sentindo isso, teve um apelo muito grande e popular, tentativas nossas, enquanto bancada, de dialogar, de convocar, inclusive, tem um pedido de convocação de nossa bancada para o comparecimento dos protagonistas desse episódio, inclusive com o próprio chamamento do Dr. Dalto Gadelha, chamamento do secretário de Saúde, Carlos Dunga Júnior, do secretário de Finanças, Gustavo Braga, e da presidente do Conselho Municipal de Saúde, para a gente procurar entender, dialogar e entender, porque, pelo que a gente está vendo, não falta dinheiro para a saúde. O que falta é uma boa administração e, neste caso agora, transparência para onde está indo esses recursos. E aí tem uma coisa que o vereador Anderson coloca, que é importante, inclusive, que a gente explique à população. Primeiro que há previsão do orçamento para a saúde na cidade de Campina Grande no ano de 2025 foram 607 milhões de reais. Sim. Então, assim, é um valor relativamente considerável, mas aí a gente sabe que depende de arrecadação, depende de fato se o município consegue atingir isso, inclusive, na questão das transferências. E aí, quando você tem já a transferência por parte do governo federal de 380 milhões, é mais da metade, inclusive, do que estava sendo proposto para o orçamento anual. Lembrando também que a própria Câmara de Vereadores e Vereadoras, nesse ano, já não tem 3 semanas, nós aprovamos uma suplementação de 60 milhões de reais no orçamento. Essa modificação, né, para você que está nos ouvindo de casa, é esse movimentar no orçamento, você tirar recurso de uma secretaria, colocar em outra. Nesse caso, da Secretaria de Obras, foram anulados aproximadamente 60 milhões de obras e colocados, entre outras pastas, mas a maior parte do volume disso, inclusive, foi para a Secretaria de Saúde, foram 30 milhões. E aí, mesmo com essa movimentação, mesmo com os recursos chegando por parte do governo federal, inclusive com repasse para cumprir a questão dos tetos de enfermagem, dos agentes de saúde de endemia e todas essas questões, a gente ainda tem esse gargalo pontuado, mas é importante que a gente lembre, a gente vem falando sobre esses problemas na saúde desde o início da gestão do governo Bruno, então, infelizmente, não é uma novidade, mas, claro, agora a gente tem a fala dessa figura pública, que é Dalton Gadelha, que dá a devida credibilidade, né, pelo lugar que ele ocupa, pela relação que tem com a cidade, e fomenta esse debate que a oposição já vem colocando. E aí, quando a gente chega nesse momento da CPI, eu tenho feito questão de frisar, vereador Anderson, e toda a nossa bancada, que isso não é um problema apenas da bancada de oposição. Porque quando a gente vai para uma reunião com o Ministério Público e o secretário, né, repete diante do Ministério Público a mesma coisa que disse à imprensa, que todos os recursos relativos à saúde já foram encaminhados, acende um alerta para a gente, na condição de vereadores e vereadoras, do que a gente vai fiscalizar. Porque se já não tem mais recurso, então, para ir para a saúde, como é que a gente vai fazer com esses 2 meses que ainda faltam? Como é que a gente vai fazer com as 3 folhas? Porque a gente ainda tem outubro, novembro, dezembro e 13º. Então, isso implica dizer que as pessoas que estão sem receber seu salário
hoje, né, ainda na condição de prestadores, qual a expectativa que essas pessoas vão ter, inclusive, para garantir a tranquilidade de saber que os serviços que elas estão fazendo, porque, inclusive, os serviços não foram interrompidos, como é que essas pessoas ficam? Como é que ficam as instituições que vão para o Ministério Público e pedir uma solução? Porque, como disse Anderson, elas não estão cobrando a mais, elas não estão pedindo, inclusive, nem o reajuste no valor daquele serviço que poderia, inclusive, ser melhor atualizado. Elas estão cobrando apenas o pagamento daquilo que chega também para o município. E aí, quando o vereador Anderson fala do teto MAC, a gente está falando da média e alta complexidade, né, que são os serviços hospitalares. Sim. E aí envolvem atendimento oncológico, envolve a questão da hemodiálise, envolve os atendimentos de saúde mental de municípios, de pessoas aqui, né, da cidade de Campina Grande. Simples. Cirurgias eletivas simples, né, vesícula, coisas que as pessoas estão no aguardo, que, claro, pode ter algum impacto. Exames, então, consultas, são essas coisas todas que estão sendo aí colocadas em xeque quando a gente não tem a boa gestão dos recursos, que é um debate que a gente vem fazendo desde que assume, e aí eu sei que o vereador Anderson faz, porque a gente se acompanha nesse processo, que a gente vem falando da necessidade de planejamento, da necessidade de apresentar o que está sendo proposto para a cidade de Campina Grande, mas, acima de tudo, também poder acompanhar a execução disso. E hoje é uma grande dificuldade. A gente consegue identificar lá no sistema os valores que chegam de saúde para o município, a gente consegue minimamente identificar o começo dessa movimentação, mas aí, como o próprio doutor Dalton vem questionando, a gente não consegue perceber para onde esse recurso vai depois. E esse é o grande dilema que nos coloca, inclusive, nesse momento de apresentar uma CPI. Há uma colocação, inclusive, vereador, só para a gente dar sequência mesmo. Isso. O senhor citava uma colocação da Secretaria de Finanças sobre os valores que já foram colocados, empenhados, enfim, e, de alguma forma, as vulnerabilidades que hoje a própria Secretaria e a gestão enfrentam, né? E também há uma outra colocação que foi feita pela Secretaria que diz respeito a um possível enxugamento da máquina. Então, há uma preocupação, a gente já tem recebido algumas inquietações também de pessoas que estão, literalmente, preocupadas com demissões, com possibilidades desse enxugamento. Há alguma questão que está sendo discutida na Câmara a respeito disso também? Já se prevê esse cenário? Primeiramente, a gente tem que entender como está sendo os gastos. A gente sabe as receitas. O secretário de Finanças disse que repassou 165 milhões até setembro. O governo federal já repassou 384 milhões. Sim. E as instituições continuam HELP sem receber, Tagino sem receber, FAP sem receber, CLIPS recebendo só uma parte, salário de setembro em parte atrasado, alguns médicos reclamando que faz 3, 4 meses que não recebe, as empresas não recebem sobre seus insumos, então imagine você, um planejamento de 12 meses, que eles acabaram em 9 meses e ainda tem todos esses débitos que não pagaram. Então, se faz necessário que a gente se debruce melhor dentro dessas contas para a gente saber para onde está indo a despesa. Eles pedem muito dinheiro. Toda hora, quando a gente vai conversar, para a gente fazer parte da base do governo do Estado, mas é porque o governo não manda dinheiro. O governo manda serviço, pactuou agora com o HELP, fez mais de 5 mil procedimentos. Pactuou com o Tagino, fez os procedimentos e pagando para poder essas instituições, né, esses hospitais continuarem prestando serviço, porque, na verdade, essa CPI ela vai se debruçar muito bem para onde está indo o dinheiro, porque, de acordo com a entrevista que eu assisti aqui, onde o doutor Dalton diz que, cara a cara com ele precisou e usou o recurso, que foi desta forma que foi dito, quando diz isso, pode haver a suposto indícios de desvio de finalidade. O dinheiro que entra no Fundo Municipal de Saúde, ele é um dinheiro, na sua grande maioria das vezes, ele é um dinheiro direcionado. Ele tem que entrar pelo Fundo Municipal de Saúde, que a vereadora Jo participa de todas as reuniões do Conselho para identificar isso, mas a gente tem uma dificuldade porque não existe essa prestação de conta detalhada. E aí, depois dessas denúncias, a gente pode ter a possibilidade de verificar, inclusive em busca da onde está indo essa grande quantidade de dinheiro, que, para repetir, aqueles recursos programados para 12 meses, eles se acabaram com 9 meses e, se brincar, não foram pagas a conta de 3 meses. A gente não está falando que agora a gente não tem recurso, vereadora Jo, até o fim do ano, não. A gente está falando que já existe débito anterior que não foi sanado, mesmo sem existir recurso, com a prova contundente, porque os prestadores de serviço da saúde
estão sem receber o salário do mês de setembro. E aí, assim, não tem nem como a gente dizer que uma das alternativas é corte de pessoal, porque, obviamente, ninguém quer que ninguém seja demitido. Isso. Mas a gente, até para saber quais são os possíveis caminhos, a gente precisa entender qual foi o caminho que os recursos percorreram. Sim. Então, desde as suplementações, desde as emendas que chegaram, os repasses que são feitos, né, mensalmente por parte do governo federal. Para você ter uma ideia, a gente falou do Teto MAC. Estive na reunião do Ministério Público, que estavam HELP, que estavam FAP, que estavam CLIPS, Doutor Maia, João 23 e... não sei se eu esqueci alguém. Estávamos nós com essas instituições e elas colocando que não tinham recebido setembro, Sim. em outubro. Só que o governo federal já tinha feito repasse. A repasse, inclusive, que era relativo a esses serviços que foram prestados. Já tinha porque dinheiro tudo em tem que conta. ser... Então, já teria dinheiro em conta. Então, qual a justificativa para que esses recursos não fossem pagos? E aí você vai acumulando, né? Você vai acumulando. Aí a gente recebe as pessoas dizendo que vão nas unidades básicas de saúde e não tem medicamento. A gente vai na unidade, comprova isso. E aí depois recebe a notícia por parte dos fornecedores que não tem recebido, inclusive, aquilo que tem fornecido ao município. Então, é um problema muito maior mesmo, que é de gestão, que é de administração, que é de planejamento, mas, acima de tudo, da possibilidade que a gente tem de acompanhar o que foi feito, a execução com esses recursos. E aí que está exatamente o desafio que a gente vem colocando, né? Com essa possibilidade de implementação da CPI, é primeiro entender qual é o real problema, para que aí, assim, né, Anderson, diante do problema que a gente tem, aí adotar quais são as medidas. É redução de contrato, é redução de pessoal, que, claro, ninguém quer, mas, enfim, a gente só vai saber qual o caminho quando souber, de fato, o tamanho do problema que a gente tem, para além do que a gente já recebe nas nossas redes sociais, do que a gente é abordado pelas pessoas, de como a gente é, inclusive, questionado também por essas entidades que prestam serviço de saúde em Campina Grande. Um questionamento que, inclusive, já foi feito, eu fiz recentemente para outros vereadores da bancada de oposição, e já soube que, de alguma forma, os parlamentares da situação, não em sua totalidade, não no 100%, mas alguns parlamentares não são contrários ou não foram contrários à instauração dessa CPI. Então, há claramente e visivelmente, digamos que uma rusga dentro da própria base da situação. E aí eu quero questionar, porque quem sente o clima dentro da casa é quem está dentro da casa, né? Vocês, ao que me parece, eu conversava até com o vereador Olímpio Oliveira na semana passada, aqui no Hoje Pode, e ele dizia que existia uma boa relação entre os pares lá dentro, né? Não é porque existe uma oposição que a coisa vai ficar desencaminhada. Mas eu queria ouvir de vocês, né? Como é que o clima lá dentro, principalmente com relação à instauração dessa CPI, houve resistência, uma resistência que seria comum de uma base de situação? Ou, de alguma forma, algum parlamentar chancelou, mesmo que nos bastidores, e disse, não, eu não vou ser contrário? Você começa? Silêncio imperou. Não tem problema. Mas eu acredito que haja Porque a respostas. gente está ponderando aqui, né? Mas, enfim. Assim, eu vejo, por incrível que pareça, um constrangimento geral Isso. por tudo que está acontecendo. A gente vê na cara dos nossos colegas que fazem parte da base do governo, que muitas vezes não podem falar aquilo que têm vontade. Mas eles são apertados, são cobrados e são muitas vezes atacados em suas redes sociais quando saem em defesa de uma gestão que está todo mundo vendo que não funciona. De uma gestão, principalmente na pasta da saúde, que vem com desmando ao longo dos tempos. Né? Quando ela sai, eu acho que parece até que vive em outro mundo. Né? Quando acontecem os problemas em Campina, servidores sem receber salários, pessoas nas portas dos hospitais sem conseguir atendimento, um simples exame de ultrassom não tem condição. No outro lado, no Instagram, está o secretário de Saúde apresentando um termo de compromisso para uma possível construção de uma policlínica. É assim, me parece que eles tentam levar a população para um lado fora da realidade. Eu sempre digo, no campo imaginário da mente do prefeito. Campina é a melhor cidade, né? No campo imaginário dele, acredito que funcione. Mas na realidade do nosso povo não funciona e a gente sente na cara dos nossos colegas parlamentares que muitos a gente diverge. Eu digo direto, eu tenho uma divergência ideológica e muitas vezes dentro dos próprios discursos e de postura grande com o vereador Alexandre. Mas eu posso ser desonesto e dizer que ele não cumpre um papel interessante na casa, que ele não cumpre um papel de representatividade daquilo que ele se propôs a representar, de que ele não vive dentro da comunidade, vereadora Jo, defendendo os seus propósitos, atendendo as pessoas que vivem na rua. A gente não vai ser desonesto. Eu acredito que dentro de uma democracia
E dentro do parlamento a gente tem que ter essa diversidade mesmo, tem que ter, né, esse campo representativo com todas as alas da sociedade. A gente não pode ser... E aí a gente tem colegas que trabalham muito, mesmo sem ser, né, do nosso campo ideológico, sem ser de nossa base, mas a gente vê que cumpre o papel. O que a gente observa é que é um constrangimento geral, porque sequer eles conseguem ter resposta para fazer defesa daquele governo que ele faz parte. Mas o senhor foi muito educado. Acho que o Jô vai me dizer. Não, então... Nos bastidores, Jô. Não precisa nem ir para bastidores, Milênia. E aí as pessoas que estão acompanhando... Não é nem isso. Eu vou explicar por quê. Se você acompanhar as últimas sessões, nós estamos vivendo um momento atípico na Câmara de Vereadores. Porque nós estamos finalizando o mês de outubro e nós não temos a liderança da bancada instituída. Eu ia questionar sobre então, isso. Então é muito difícil você ter essa voz que fale em nome dessa bancada, inclusive para fazer essa defesa. Que, claro, corrobora com isso que o vereador Anderson está dizendo, desse constrangimento público, né, do que tem sido fazer a defesa dessa gestão. Mas, acima de tudo, nos últimos momentos em que a gente vem paulatinamente colocando os problemas de saúde, essa semana inteira, segunda, terça, quarta, nós ocupamos a imprensa colocando as questões de saúde. Quais foram as vozes que se colocaram, inclusive, para realmente defender? O próprio secretário, inclusive, não apareceu, não fez a defesa e não tem se colocado, inclusive, desse lugar que já poderia ter vindo, já poderia, inclusive, ter evitado que a gente chegasse a esse pé, que é colocar uma CPI, porque desde fevereiro e abril que nós temos requerimentos aprovados na Casa de convocação. Uma convocação que, obviamente, é um convite, é uma cordialidade, é uma relação, inclusive, que a Casa pode estabelecer, mas que a gente não teve a presença do secretário para dialogar lá conosco. Em nenhum momento. Então, isso já mostra que há, inicialmente, essa negativa, essa recusa pela defesa. Não é? E aí também acaba deixando os vereadores da própria bancada da situação numa situação muito constrangedora, porque alguns dizem, né, inclusive no off, que não conseguem retorno do secretário, que não conseguem retorno do prefeito. A gente já teve situações de secretário que saíram da gestão porque não conseguia sequer trocar uma mensagem e respostas pelo WhatsApp com o prefeito. Então, assim, é muito difícil você estar na defesa de uma gestão que não dialoga nem com os seus. Imagine, né, que constrói um panorama de que Campina é essa melhor cidade do mundo para as questões de saúde. Inclusive, a gente teve alguns vereadores que ocuparam a tribuna para dizer que Campina é referência em atendimento médico, mas uma referência em atendimento médico que nos deixa muito preocupada, porque, inclusive, no dia de ontem morreu mais uma gestante no ISEA da cidade de Montadas. Então, que referência é essa que nós somos, inclusive? E aí, a gente tem acompanhado diariamente na Câmara a redução da defesa dessa gestão. E aí eu não preciso nem dizer quem é. Basta você assistir às nossas sessões. Quem, obviamente, não pode acompanhar de forma presencial ou no momento em que ela é transmitida pela TV, porque ela é transmitida ao vivo, pode assistir depois no YouTube e vocês vão ver lá quem é que, de fato, tem feito ou não essa defesa. A gente vai para um intervalinho rápido, vamos beber uma água, né? Relaxar um pouco as nossas pregas vocais. A gente volta daqui a pouco porque tem muito mais. Inclusive, a gente vai falar sobre os caminhos da CPI, porque não é apenas a instauração de uma comissão que vai resolver todos os problemas, há um caminho a ser traçado até que se chegue a um relatório final para que essas soluções sejam proporcionadas para essa situação toda, né? A gente volta daqui a pouquinho, segue por aí, a gente volta. Estamos de volta, prometi que seria rápido e a gente já retorna à nossa conversa. Mas antes, deixa eu pedir aqui ao meu técnico que tá ali, essa vinheta. Eu sempre prometi, eu fiquei prometendo, na verdade, para minha equipe aqui, vou chamar essa vinheta nos outros podcasts, não chamei, mas a gente vai inaugurar hoje, até porque tem gente tomando café aqui. Bora tomar um café? A hora do cafezinho, estou apresentando oficialmente, estreando hoje, aproveitando que os convidados gostam tanto de café quanto eu. Eu não estou tomando café agora, porque já tomei muito hoje. Se eu tomar café agora, acho que eu não durmo mais tarde, viu, gente? Mas voltando à nossa conversa e atualizando você que está aí, você que ligou, inclusive, sua TV agora, né? Está chegando nesse segundo bloco, não viu que nós conversamos aqui no primeiro momento, a gente está falando sobre um dos assuntos da ordem do dia, digamos, em Campina Grande, em toda a Paraíba, tem repercutido demais
as fragilidades, as vulnerabilidades na área da saúde, né? A gente tem outras questões para tratar, não sei se vai dar tempo pelo nosso curto espaço aqui, mas o nosso foco tem sido o protocolo sobre esse pedido da CPI da saúde na Câmara Municipal de Campina Grande. Eu estou com 2 representantes da casa, da oposição, né, líderes praticamente, enfim, da bancada, o líder da bancada, Jô também assume esse papel de liderança pela sua força nas discussões na tribuna. E a gente está falando disso, né? Falávamos, inclusive, vereador e vereadora, sobre esse caminho da CPI, porque a gente falava que agora o primeiro passo foi dado, mas há uma rota a ser seguida, né? Ainda há algumas decisões, alguns nomes que vão ser indicados também como o próprio relator da CPI. O que é que acontece a partir de agora? Só para a gente ser bem didático com quem está assistindo. Primeiramente, né, necessitava de um fato, né, um fato concreto ou um fato específico, que não pode ser uma CPI genérica, né, isso é proibido, mas um fato em si. Primeiramente, 1/3, né, dos representantes na Câmara, no caso da gente, 23 vereadores, 1/3 dele daria 7 pontos, daria 8 vereadores. Nós protocolamos ela já com 11. Ela não vai para votação, é bom que fique bem claro nisso, ela vai direto. E agora, né, a presidência da casa, né, o presidente Saulo Germano, ele vai ter que chamar o colégio de líderes, chamar todos para uma composição. E no caso da CPI, pedimos com 3 membros. Né, e aí sim, juntamente com os líderes, indicar quem serão os membros desta comissão, que terão um prazo de 90 dias, podendo ser prorrogáveis por mais 90 dias, para aí ter uma conclusão, né, dessa investigação, podendo, assim, chamar quem eles decidirem através desse relatório inicial, quem para depoimento, né, colher provas sobre extratos bancários, sobre os empenhos feitos, sobre as liquidações, se não forem, chamar as empresas também que possam participar dentro desse processo. Então, é uma investigação que é feita pelo parlamento. E aí, dentro desses 90, prorrogáveis por mais 90, aí fazer o relatório final para a gente levar para apreciar no plenário. E aí, sim, se não for encontrado nada de indícios, né? Aí sim trazer o relatório falando a verdade, dizendo, o problema que tem é esse, é falta de recurso, não é? E aí, se tiver algum tipo de crime cometido, aí indicar o Tribunal de Contas, indicar o Ministério Público, porque nós estamos falando de verba pública, estamos falando muitas vezes de verbas federais, porque vem de transferência, e no caso específico é uma transferência de emenda impositiva federal dos parlamentares, né? E aí também pode-se, né, dentro desse relatório, fazer esse tipo de indicação. Mas, inicialmente, o presidente tem que chamar o colégio de líderes e indicar aqueles 3 parlamentares que vão dar seguimento aí, a essa CPI. Claro. E aí, como disse o vereador Anderson, passa também pela decisão, óbvio, do presidente, e aí a gente espera que a gente não precise fazer determinados acionamentos, inclusive do ponto de vista da justiça, porque o mínimo a gente já cumpriu, né? Precisaria de 8, nós temos 11 assinaturas. Sim. Então, a gente espera que esse percentual, inclusive quase 50% da Câmara, né, nesse lugar de representação das 11 assinaturas, possa ser respeitada, inclusive porque nós já havíamos representado e aprovado requerimentos que faziam esse convite, né? Que, como eu já disse, que já haviam convidado para discutir sobre esse mesmo propósito, em que é a CPI, quando a gente convoca secretário, quando a gente, inclusive, no corpo do requerimento, a gente também cita o doutor Dalton Gadelha, a partir das denúncias que ele fez lá no mês de abril. Então, veja, a gente está aí já há um certo tempo fomentando essa discussão, mas que, infelizmente, não chegamos ao final dela pela forma que poderia ter sido feita, inclusive em formato de audiência, nesse processo que a gente poderia andar. Então, a gente espera que, de fato, agora a casa possa entender a importância que é, porque a gente já vem chamando aí há alguns meses a casa, a responsabilidade. Sim. De novo, lembrando, a CPI não pode ser somente uma CPI da bancada de oposição. Eu acredito que todos os nossos colegas vereadores, independente de estarem ou não na base de sustentação do prefeito, devem receber cobrança das pessoas, devem ser abordados no que diz respeito ao não funcionamento da política de saúde. Então, a gente vem chamando, né,
a casa e todos os nossos colegas para que se somem com a gente, porque é do interesse da cidade de Campina Grande, é do interesse da Casa de Félix Araújo que a gente tem as respostas. E a CPI nada mais é do que esse caminho em que a gente tem, inclusive, esse prazo estabelecido, a gente tem a possibilidade de chamar todas as pessoas envolvidas, a gente pode chamar o Ministério Público, a gente pode chamar Conselho Municipal de Saúde, a gente pode, nesse caso, né, convocar também o doutor Dalton, a gente precisa convocar secretário de Saúde, de Administração, de Finanças, Tribunal de Contas, todas as pessoas envolvidas, porque, inclusive, há algumas questões postas nesse sentido, mas também nós amanhecemos, né, com a notícia de que o Fundo de Participação do município de Campina Grande estava bloqueado e uma das causas possíveis é exatamente essa falta de apresentação de execução das questões de saúde. Então, veja, não é de agora que a gente vem falando do quanto isso pode impactar na saúde financeira da cidade de Campina Grande, e aí, nesse caso, nós temos agora também esse bloqueio por parte, né, dos recursos a nível federal com relação ao repasse ao município de Campina Grande. Para quem não sabe, né, o FPM ele tem um reflexo direto, inclusive, na folha de pagamento. Exatamente. É por isso essa preocupação. A preocupação também, eu acho que para quem está assistindo a gente acompanhando, talvez seja porque as CPIs têm uma tradição que acabam em pizza, e aí acho que o questionamento agora é a efetividade dessa comissão. Acho que a vereadora colocou e pontuou muito bem que não pode ser uma CPI só da oposição, todo mundo tem que abraçar, afinal é um processo que requer uma minúcia maior, é um processo que tem um caráter investigativo também. Mas qual a garantia que, por exemplo, um cidadão, um eleitor, vai ter de que a CPI ela vai ter continuidade, vai ter força? Eu estava comentando aqui até nos bastidores, eu recordo que outras CPIs já foram instauradas na casa, a exemplo da CPI dos combustíveis, não foi levada a cabo, não durou a discussão, o que faz com que nós, eleitores, acreditemos que esse processo vai ser duradouro. A nossa responsabilidade enquanto político, enquanto cidadão, enquanto militante, enquanto de compreender esse momento político que a gente vive. Eu acho que a nossa história, e aqui tem duas pessoas que sabem de onde veio, sabem onde está e sabem para onde quer ir. E esses dois cidadãos que estão aqui, ele com certeza, juntamente com a disposição da nossa bancada, dos 11 vereadores que assinaram, eles têm a certeza que eles estão lá para contribuir com a população em uma investigação. Agora, a gente não pode entrar dentro de uma investigação já querendo dizer que tais crimes aconteceu. Não, nós temos que entrar ali, aí eu falo como jurídico, totalmente desprovido, a gente entrar com a mente limpa, pensativa, mas buscar soluções para aquilo que a gente está indo buscar. Agora, a gente precisa ver, precisa abrir essa caixa preta e a gente expor isso para a sociedade. E eu defendo que todas as audiências dessa CPI eles sejam gravadas e mostradas ao vivo para que as pessoas transmitidas para que as pessoas possam participar. Há essa possibilidade? Claro que sim. Até porque, Milena, a CPI foi a única solução encontrada para a gente dar uma satisfação ao povo. Porque nem o Ministério Público consegue colocar uma normativa que seja cumprida pela Secretaria Municipal de Saúde. Sequer o prefeito e o secretário foram para uma reunião no Ministério Público. Um disse que estava doente e o outro estava cuidando das plantas dentro de casa. E não deram atenção. Todos os termos de ajustamento de conduta, todos os chamamentos e as determinações feitas nas reuniões do Ministério Público não são cumpridos. Existe termo de ajustamento de conduta para cumprir outro termo de ajustamento de conduta que já veio de outro termo de ajustamento de conduta. Então, o próprio Ministério Público não tem força de fazer com que eles cumpram sequer informações. E aí, me permita, só para complementar, essa reunião do Ministério, do Ministério Público, eu estava, né, que não foi o secretário, não foi o prefeito, estava lá a representação jurídica da Secretaria de Saúde e o secretário adjunto de Finanças. E aí, a proposta da Secretaria de Finanças foi pedir um prazo a mais. Veja, a gente estava em outubro, as instituições estavam falando que não haviam recebido, e a proposta que a Secretaria de Saúde apresentou foi apresentar um prazo a mais para tentar conseguir os recursos e fazer o pagamento. Foi quando eu ouvi da primeira vez a fala do secretário executivo de Finanças dizendo que já tinha feito todos os repasses. E aí, uma coisa que a gente tem questionado, e certamente uma das coisas que nós vamos questionar na CPI é: se a gente tem um ordenador de despesas relativas à Secretaria de Saúde, que é o próprio secretário, por que necessariamente a gente tem que chamar nesse debate a administração, finanças e todos esses processos, quando, na verdade, a gente tem
até porque a Secretaria de Saúde tem o seu setor de planejamento, tem o seu setor de projetos, tem as gerências todas, né, diretorias responsáveis, né, pela execução de serviço. Por que a gente tem que ficar recorrendo a outras secretarias, a outras pastas, para responder da utilização dos recursos em saúde? Essa foi uma das coisas que nós questionamos ao Ministério Público, né, porque ainda não tivemos a apresentação deste ano do que diz respeito ao planejamento e execução da política de saúde, porque o próprio Ministério da Saúde diz isso. Na reunião com o Ministério Público, com esse pedido de prazo, obviamente não foi aceito pelo Ministério Público, mas a gente soube ali naquele momento, inclusive, que a suplementação que a gente tinha votado uma semana antes também não tinha chegado ao fim que era necessário, porque senão as instituições também não estariam lá fazendo essa cobrança e reiterando que elas estavam querendo receber apenas o que foi produzido, mesmo com dinheiro em caixa por parte do governo federal, daquilo que já foi executado. Então, assim, é muita ponta solta nesse processo. E aí, reitero, não pode ser uma pauta da oposição. Tem que ser o entendimento de que a Câmara de Vereadores e Vereadoras de Campina Grande tem uma responsabilidade com a população que nos coloca lá, e é essa população que está lá na ponta, sem a garantia de que vai receber o seu salário por ter trabalhado, que as empresas que prestam um atendimento, que garantem os insumos, inclusive nos estabelecimentos em que as pessoas vão procurar atendimento, possa ter, né, possa receber aquilo que, inclusive, entregam em serviço, mas, acima de tudo, que a gente não tenha o bombardeio de pessoas querendo saber quando vão ter os seus exames realizados, quando vão ter as cirurgias eletivas marcadas, quando vão ter o atendimento digno, inclusive, que a gente defende todo o tempo quando fala sobre o SUS, quando fala da política pública de saúde. Então, não dá para a gente deixar empurrando para depois, e, inclusive, não levar em consideração a importância que é. Porque eu, particularmente, fiquei muito chocada, né? Diante de todas aquelas entidades, a gente não ter, por exemplo, a presença do prefeito discutindo conosco, que é uma coisa que diz respeito à vida das pessoas de Campina Grande. Vamos falar agora dessa prerrogativa do tempo, né? Há muita coisa a acontecer, como a gente já citou aqui nesse caminho da CPI, mas se a gente pudesse traçar uma média, até quando talvez a gente consiga ter os primeiros indícios dessas investigações? Pela urgência da pauta, a gente vai exigir e vai pedir, primeiro pedir para depois exigir do presidente da casa que dentro aí de, no máximo, 15 dias, a gente já consiga estar com essa CPI, já fazendo o seu plano de trabalho para a execução, porque a população não pode esperar. Nós estamos falando da pauta de saúde. Sim. E nós estamos esperando desde abril, como a vereadora Jô diz, desde abril, que foi o início da primeira denúncia. Dentro dessa denúncia, a gente fez convocação, fez pedido disseram que ia fazer uma audiência pública que não apareceu. A própria base, por isso que eu digo que eles estão constrangidos, porque muitas vezes eles tentaram fazer convite e não vem. O secretário, ele não vai prestar conta dos quadrimestres, que é uma lei federal. A vereadora Jô toda vez faz essa fala, dizendo que tem uma lei federal que ela garante para que o secretário de saúde esteja a cada 4 meses na casa, pelo menos 3 vezes no ano, prestando conta. Então, ele não presta conta a gente, não presta conta ao Ministério Público, não presta conta à população, porque a população não tem sequer uma consulta, não tem um exame quando quer fazer, não consegue fazer cirurgia. Há denúncias, liga, o telefone não atende. Liga, não atende. Há denúncias que dentro do hospital tem que comprar o seu próprio medicamento, que já é outro crime que comete. Né? Não existe respeito, inclusive, da própria gestão do prefeito para com a Casa Legislativa, muitas vezes cometendo até crime de responsabilidade. Então, assim, tem um ditado que minha avó dizia, que é de vaca desconhecer bezerro. Né? A saúde de Campina Grande, ela chegou a um caos tão grande que, se a gente não utilizar da investigação, da CPI, até para entender, porque esses vereadores, desde a legislação passada, que cumprem o papel de oposição, muitas das vezes resolvem os problemas da saúde muito mais do que a própria Secretaria de Saúde. Porque quando o teto MAC não conseguia subir, foi eu e essa vereadorazinha aqui que fomos bater lá, entender como é, fazer a denúncia, porque Campina não subiu o teto MAC. A FAP só podia receber em torno de 10 milhões. O Tagino só podia receber 354 milhões no ano. E são unidades que têm um atendimento crescente, né? 490 mil, né? Chega, 490 mil, né? Não, 374 mil, não era nem milhões. Pouquíssimo durante o ano. Então, assim, a gente foi e bateu na porta. Quando deu problema no João 23, que as pessoas estavam morrendo na fila da morte, que a gente diz no João 23, fomos nós que fizemos ir ao Ministério Público e junto com os outros vereadores, para poder a gente conseguir os marca-passos para as pessoas poderem fazer
fazer a cirurgia. As questões de hemodiálise. As também, questões né? de hemodiálise, todas as vezes que somos nós que vamos bater na porta e vamos procurar, junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, solução, porque a gente acredita que quem está na ponta, ele não quer saber se vem do município, do Estado ou do governo federal. Ele quer receber o atendimento e que esse atendimento seja digno daquilo que é o objetivo do serviço SUS. Aí é onde fica a pergunta. O problema é que a cada ano a gente vem denunciando esse desmando, mas esse ano, com 9 meses, 10 meses de governo, este governo está provando ser um dos piores governos que Campina Grande já teve. E pior ainda, quando há suspeita de desvio de finalidade do dinheiro. Quando há suspeita de que os dinheiros que ele vem carimbado para a utilização da saúde, eles estão sendo retirados para utilizar em outras pautas, em outros compromissos. E isso é o que é grave, é isso que fomentou a Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai ter condição de se debruçar. E aí, bem sincero, Milena e Jô, se não tiver nenhum tipo de problema, for falta de recurso, nós iremos bater, seja no Estado, seja no governo federal, para trazer recurso. Mas o que me parece que todas as vezes quando a gente pergunta, todas as vezes quando a gente pede uma prestação de conta das despesas, eles só querem mostrar dizendo que a receita não cobra a despesa, mas não diz onde é que está sendo gastos. E aí a CPI ela vai ter a oportunidade de saber realmente se o dinheiro que vem destinado, que aí é um fato da acusação, que o dinheiro vem destinado para uma instituição e que essa instituição não recebe o dinheiro. A FAP entrou agora, a FAP denunciou agora, dizendo que talvez já pare os seus serviços, que são 10 milhões a FAP. Então, quem é que está mentindo? Quem está faltando com a verdade com a população? É o Tagino, é a FAP, é o HELP, são os vereadores de oposição, é a população que não tem um serviço na conta, ou a gestão municipal, juntamente com o seu prefeito Bruno Cunha Lima. E aí, assim, né? Sim. Só para que as pessoas em casa entendam, né? Que estão ouvindo o que a gente está colocando aqui. Quando a gente fala de desvio de finalidade de emenda, é importante. Uma coisa é no nosso orçamento de casa, em que a gente decide se paga a conta de água ou a conta de luz. Aí o recurso é nosso, a gente que sabe onde Na escolhe. gestão pública não é Nesse assim. caso, na gestão pública, não pode. Principalmente porque quando é recurso de emenda, já vem lá com ação especificada, já tem, inclusive, você já tem que apresentar um plano de trabalho de como esse recurso vai ser efetivado, se é, por exemplo, para custeio e ações hospitalares, você tem que, inclusive, dizer o que é que vai ser detalhado. Então, o que é que De como vai ser, justifica, com né? data Como por vai data, ser, né? Resumindo, tudo não é colocadinho bagunça, direitinho. não, né? Não, É tudo tem muito diretoria, direcionado. né? Tem organização. Então, quando a gente sabe que a emenda chegou ao município, isso quer dizer que já houve um trabalho apresentado, inclusive, aos órgãos, né, que estão nessa relação, nesse caso, o próprio Ministério da Saúde, que permite, inclusive, que esse recurso venha fundo a fundo. Isso. E aí também é que está um outro fator que a gente precisa colocar. O recurso não passa na conta de seu ninguém, ele sai diretamente do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde. Então, não há um atravessamento aí e que, inclusive, pudesse, entre aspas, justificar a utilização desse recurso pelo meio do caminho. Ele chega aqui no município, mas, ao que nos parece, né, o plano de trabalho, o objeto que é especificado na emenda e essa coisa toda não tem sido alcançado o objetivo. Então, essa é a grande questão que foi colocada por Dr. Dalto, que tem sido colocada agora também pela FAP, que a gente sabe não é de hoje que já vem questionando esses recursos. E aí agora a nossa bancada também tem assumido essa preocupação, que já foi colocada muitas vezes na tribuna, mas também agora de forma, como é que eu posso dizer, documental, apresentada nesse contexto enquanto uma CPI, para que a gente tenha aí, de fato, entendimento desse caminho, desses recursos. Até porque me parece que o Fundo Municipal de Saúde de Campina Grande é um fundo sem fundo. Né? É um fundo sem fundo. Aí, todo o dinheiro que chega dentro do fundo municipal, ele não consegue atingir seus objetivos. E aí é bom que fique claro, Milena, quando a gente fala nessas instituições, elas existem as produtividades dela. Por exemplo, Sim. ela atende o cidadão, cumpre o seu papel, envia esse documento para o governo federal faz, né, todo o rastreio desse serviço, com 60 dias esse dinheiro sai do governo federal, só que ele tem que passar por dentro do fundo municipal para poder ir para a instituição.
É assim que É um manda a legislação. caminho inevitável. Correto, Ele tem que inevitável. passar E, pelo e fundo. tem que ser, porque inclusive é uma das coisas que está lá colocadas nas diretrizes do SUS, por sim. exemplo, né? Tem que passar Até para no Esse ter um recurso controle fundo a maior do fundo, valor. esse Porque o fundo, acompanhamento, exato. porque o fundo passa também pelo Conselho Municipal, que tem Isso. participação popular. Então, existe todo esse regulamento, porque algumas pessoas deste governo que trabalham para levar desinformação para a população ficavam dizendo por que o dinheiro é do HELP e não foi para o HELP. Por isso que a gente tem que explicar aí como é que funciona a porque emenda e todo como é que dinheiro funciona a que política de chega- saúde. Todo o dinheiro que chega para ser utilizado na saúde em Campina Grande, ela tem que passar pelo Fundo Municipal Obrigatoriamente de precisa Saúde. passar Obrigatoriamente. pelo Eu fundo. acho que Dalta até diz aqui que ele chama, como é A conta saquinho. conta saquinho. Ela chega lá separado, mas o recurso ele tem que ir para uma conta específica que é do Fundo Municipal de Saúde. Então, essa produtividade não é paga. Por exemplo, o dinheiro dos agentes comunitários de saúde e agente de combate à anemia. Quem paga é o governo federal. 2 salários Que, mínimos. inclusive, depois foi na utilizado, Constituição. é utilizado ainda até como justificativa para o aumento da folha do pessoal e Isso. que certamente impacta também nos recursos que podem ser colocados para as instituições. Foi uma das coisas que foi pontuada foi na reunião do pontuada. Ministério Público e que a gente tem que explicar à população de casa que isso não existe, A né? nossa A ideia é O CES, governo CE federal custeia tanto custeia. enfermagem Como como a complementação de enfermagem. endemias, tudo mais. Ou seja, são classes que atualmente têm reivindicado muito, têm passado de Claro. forma constante Já por esse entrou o processo, mês de né? outubro agora e eles foram receber o mês de setembro. Receberam dia 8, inclusive. Vários o mês de indicativos outubro, de greve. Imagina, o mês de outubro, o governo federal já mandou o dinheiro para pagar os agentes comunitários de saúde e agentes de combate à anemia. Em outubro, dentro do mês. E eles receberam setembro agora. Por isso que eu digo que esse Fundo Municipal de Saúde é um fundo sem fundo. A gente precisa realmente, essa CPI ela será de extrema importância para salvar a vida do povo de Campina Grande com relação à prestação de serviço de saúde. E aí nós temos que ter muita responsabilidade para sentar, analisar, chamar a equipe técnica, se necessário for, se debruçar, procurar apoio dentro dos entes que trabalham com isso, inclusive o próprio Ministério da Saúde, né, que eu tive lá a semana retrasada, eu tive a semana passada em Brasília, eu tive a semana retrasada e tive dialogando lá com os técnicos, né, que hoje o governo está montado de forma correta, porque quando a gente foi ali no início de 2023 não existia mais direção, não existia nada. Estava tudo desmanchado, tudo né? desmanchado. Terra E hoje, arrasada, literalmente. Era uma terra arrasada que a gente não sabia onde perguntar as coisas. Hoje já Imagina. está montado, tem lá uma ASPA, que chama, que é uma assessoria parlamentar de cada ministério, que recebe os parlamentares do Brasil para poder sentar com a equipe técnica. Lá a gente não vai dialogar sobre a política partidária, não. Exato. Senta com a equipe técnica. Resolutividade. E para entender, são várias pessoas que compõem isso, que ela vai dar direcionamento. E quando eu estava lá, foi quando aqui os servidores entraram dentro da Câmara Municipal cobrando seu atraso de salário. Quando eu vi isso no meu WhatsApp, eu mostrei à equipe técnica lá. Em eu digo, tempo olha, real. Em tempo real. Disse aqui, são ACS e ACE. Aí disseram, vamos ver aqui. Não, já foi o desse mês. Eles estão cobrando esse mês já? Não, estão cobrando Setembro. E já tinha ido desse mês. Então, assim, o dinheiro vem, ele entra no fundo. Mas há uma suspeita que quando se precisa do dinheiro, ele se usa. Precisou do dinheiro que não pode do fundo, aí se usa esse dinheiro. E isso não pode acontecer, e aí é onde a gente vai E investigar. aí tem sido uma praxe, sabe, Milena? Nesse caso em especial dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de endemia, todo mês irem para o gabinete do prefeito solicitar o pagamento e depois ir à Câmara de Vereadores. Os vereadores exatamente para fazer essa cobrança. Isso não foi diferente agora, mês de outubro. Sim. Dia 8 eles foram para a Câmara. Quando chegaram lá na Câmara, que estavam nesse processo, nessa caminhada, né? Chegou tudo quente, suado, vindo dessa luta, aí receberam a informação que o dinheiro caiu na conta. Então, alguns disseram assim, não, mas eles já sabiam, estavam com recurso na conta, foram lá somente para colocar. Eu disse, olha, ninguém em sã consciência vai sair do seu posto de trabalho, vai sair um sol quente desse para reivindicar uma coisa, inclusive, que é direito seu, para estar lá somente dizer que não foi feito, né, que a gestão não quer pagar. Ninguém faria isso se, de fato, não tivesse a real necessidade. E aí, no caso dos prestadores de serviço, infelizmente, não tem essa mesma prerrogativa, não tem essa mesma liberdade, inclusive, de não ir trabalhar, mas já está quase com um mês dentro, né, no que diz respeito ao pagamento. Outubro está finalizando, essas pessoas ainda não receberam setembro, e eu pergunto, como é que essas pessoas estão indo trabalhar? Com
recurso da onde? Como é que estão fazendo feira? Como é que estão pagando conta, né? Boa pergunta. E aí tem sido uma preocupação que nos move e, por isso, também um dos elementos para a gente fazer esse acompanhamento aí via tá CPI. acontecendo uma coisa, Milena, que nunca mais a gente tinha visto, vamos ser sinceros. Né? Existe um crescimento dentro da sociedade que a gente passa a cobrar outras coisas. O presidente Lula, ele disse que quando a gente sana a nossa fome, a gente começa a pensar em educação. Quando a gente se educa, a gente começa, né, se articular para exigir outras coisas. Mas isso é uma escada. Né? Eu acreditava que essa de receber salário em dia do servidor público já era uma pauta resolvida. Mas Campina Grande, com um presidente novo, com um prefeito novo, com práticas antigas, ele traz essa modernidade do servidor não receber sequer no dia, como ele diz, tem até o 5º dia útil para pagar. Mas a prática que a gente tem visto ultimamente são os servidores receber dentro do próprio mês, para fomentar a economia, para que isso gire, e um controle dentro daqueles administradores. Mas Bruno Cunha Lima, aqui em Campina Grande, é um prefeito bastante novo, com prática antiga. Eu estou vendo a hora os servidores ele ter que fazer empréstimo no seu nome para receber o seu salário, coisa que outrora a gente via na Paraíba. E só me permita lembrar, nessa pauta ainda dos servidores, eu confesso que vai ser a última coisa que eu vou tocar nesse assunto. A gente vem falando de atraso de pagamento de servidores desde novembro. Então, não é novidade. Novembro, dezembro, nós chamamos posse em janeiro, o primeiro dia, quando nós pisamos na Câmara, na posse das pessoas. Como é que vocês estão acompanhando o atraso de pagamento de salário de servidores? Já começou assim, né? Eu fui processado. Conte-me mais. Eu fui processado pelo secretário Carlos Dunga, porque ele foi dar uma entrevista. Eu estava em Brasília no mês de dezembro. Novembro ou foi dezembro? Novembro, quando a gente foi. E ele deu uma entrevista dizendo que não pagava os salários em dia por conta dos vereadores que não tinham votado uma suplementação. E a gente já tinha votado uma semana antes. A gente já tinha votado uma semana antes. Não, o projeto não tinha sido dado entrada. Ele disse que a gente não tinha votado, mas o projeto nem tinha chegado na casa ainda. O projeto não tinha chegado nem na casa. E aí eu disse que ele estava mentindo e ele me processou por chamar ele de mentiroso. E eu ganhei na justiça. E ele perdeu o processo. Claro. Perdeu o processo, primeiramente, que ele não podia entrar com essa ação. Mas aí provando que ele é mentiroso mesmo. Aí, mais uma vez, eu digo que ele é mentiroso, omisso, irresponsável. Né? Se ele e o prefeito tivessem vergonha na cara, eles pediam para sair. Ele pedia a exoneração do cargo e o prefeito entregava o cargo para quem sabe administrar, porque o que não pode a nossa população estar passando. Mas antes da entrega do cargo, deixa eu dizer, antes da entrega do cargo, em janeiro foi lançado um calendário pela própria secretaria, pela própria prefeitura, estipulando as datas de pagamentos. Desde que esse calendário foi lançado, no dia 14 de janeiro, eu lembro disso, que nós estávamos numa reunião extraordinária do Conselho para discutir o atraso, e desde o lançamento desse calendário, ele sequer foi cumprido, seja com relação ao pagamento dos servidores, seja com relação ao pagamento dos prestadores de serviço. Então, assim, antes da renúncia, a gente pode fazer aí um processo, inclusive, de investigativo para perceber onde é que está o erro disso tudo, porque não é possível. Não é possível que a gente não encontre os problemas todos que estão postos aí na política de saúde em Campina Grande. Vereadores, eu disse que o tempo seria curtíssimo para o tamanho da pauta que nós temos aqui. Muito pouco, 3 horas de entrevista. 3 horas é pouquíssimo, né? Mas eu queria agradecer demais a boa vontade também, enfim, vocês sempre muito a contento atendem os nossos convites. Quero agradecer demais e dizer que nós estaremos acompanhando, né? Nós, enquanto imprensa, nós, enquanto sociedade civil, estaremos acompanhando todo esse trabalho que é minucioso e que confesso que quando a notícia da CPI acabou sendo divulgada, que o processo teria dado certo, acaba sendo, de alguma forma, surgindo um interesse maior pela pauta. Eu acho que a sociedade também tem que ser fomentada nesse sentido. Muito obrigada aos dois. Muito obrigada. Obrigado também, Milena. Obrigado. É muito bom participar de podcast e pedir essa contribuição. A imprensa tem esse papel extremamente importante da gente fazer com que a sociedade participe. Essa CPI, ela vai funcionar e ela precisa funcionar com a participação da sociedade. Importante. Vai ter, com certeza, as audiências públicas, vai ter a presença e a sociedade tem que estar presente para a gente poder dar transparência àquilo que é público. E é função nossa fazer isso, mas agradecer aqui e dizer que todas as vezes que for necessário, nós estaremos à disposição
porque a gente entende que é um papel, né, é uma obrigação nossa prestar conta, né, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz, porque nós somos, inclusive, servidores públicos eleitos pelo povo. É verdade, Jô, obrigada. E eu agradeço também, Milena, as pessoas que vão acompanhar na Redita, hoje pode dizer que nós estamos sempre à disposição. E aí, veja, Anderson, a última informação. Hoje, com o circular da informação sobre a CPI, já encontrei algumas pessoas que, inclusive, celebraram nos seus ambientes de trabalho a possibilidade, inclusive, de saber o que é que está acontecendo, porque aí está todo mundo nesse apagão de informações e a CPI pode ser esse caminho de deixar a gente a par do que está acontecendo. Então, muito obrigada a você por abrir esse espaço para que a gente possa dialogar. Espero também que os colegas, né, da nossa bancada de situação também estejam aqui, inclusive para colocar o ponto de vista, mas que a gente também cobre deles um compromisso político de acompanhar de perto essa demanda, que, de novo, é da cidade de Campina Grande. Agradecer a você por abrir esse espaço aqui no Hoje Pode, a Redita, inclusive, por abrir esse espaço para que a gente, na condição de trabalhadores e trabalhadoras responsáveis desse lugar que a gente tem da representação política, garantir o que a gente está fazendo, mas, acima de tudo, também cobrar o acompanhamento da população para o que serão esses debates todos relativos à saúde em Campina Grande. Sem dúvida. Quero agradecer demais também a sua participação, você que ficou conosco até agora. Participe também nos enviando mensagens pela nossa rede social, rede.ita, lá no Instagram. E, sem dúvida, as suas sugestões de pauta, sua participação, suas ideias são muito bem-vindas aqui. A gente volta na próxima semana, próxima quinta-feira, com mais Hoje Pode. Até lá.